noite, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Tenhamos uma boa tarde, noite de estudos, de evangelho, de palestra. Eu gostaria de fazer uma singela homenagem às mamães. Amanhã será o nosso dia, o dia delas. E eu li um texto muito bonito que eu acho que cabe um pouquinho para esse momento. Se chama Ética de Mãe. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo e o que entristece a minha mãe. Para dizer tão singelas e profundas palavras, o professor Cortella inspirou-se numa recomendação de apóstolo Paulo, de Coríntios. Posso fazer tudo o que eu quero, mas nem tudo me convém. Quem faz tudo o que quer, certamente extrapola os limites da prudência, do bom senso e da justiça e da ética, atolando-se em problemas de difícil solução. Nem sempre, porém, temos perfeitamente definidos os limites entre aquilo que podemos e aquilo que, embora podendo, não nos convém fazer. Por vezes, as situações são bem claras, em outras nem tanto. Cortella dá alguns parâmetros daquilo que não devemos fazer, e o critério que me pareceu mais contundente foi o de não fazermos algo que entristeça nossa mãe. Creio que ele acertou em cheio. Nada, talvez nos constranja mais do que envergonhar a nossa mãe, nossa primeira e eterna professora da escola chamada Vida. Escrevo este capítulo no Dia das Mães do ano de 2016, e minha memória voltou rapidamente à infância, exatamente ao dia em que a minha mãe pediu que eu comprasse pão e leite. Fui à padaria e trouxe a encomenda. No caminho de volta, contei o dinheiro e percebi que haviam me dado o troco errado. Sobrava dinheiro. Fiquei contente e não vi a hora de contar para minha mãe. Apressei o passo e quando entrei em casa fui logo contando a vantagem. Voltara com o pão, o leite praticamente sem gastar nenhum centavo. Achei que a minha mãe iria ficar contente, mas ela não ficou. Olhou gravemente para mim e disse: volte à padaria e devolva o dinheiro que não é seu. Espero que numa próxima vez, meu filho, você faça isso sem que eu precisar te mandar. Essa foi uma das primeiras aulas de ética e justiça que eu recebi da minha existência. E até hoje pareço ouvir a Dona Manuela me falando aos ouvidos nos momentos em que o seu filho está diante de uma encruzilhada da vida. E quando concluo que posso deixá-la triste se tomar determinada atitude, procuro voltar à padaria e devolver o troco. Assim posso voltar tranquilo para casa. Eu achei interessante esse capítulo, curtinho, é do livro Pensamentos que nos Ajudam. Quem quiser depois procurar, é um livro bem interessante. Pai de infinita bondade, Jesus querido amigo, espiritualidade amiga que nos acompanha hoje e sempre. Estejam conosco para que possamos absorver essas palavras que aqui serão ditas hoje, que possamos seguir sempre na trilha do bem, do amor, na trilha de Jesus, que Ele é o farol de nossas vidas. Pedimos a permissão e damos dado por abertos os trabalhos de palestra e passe na noite de hoje, que será com a nossa irmã Delírio. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. É uma alegria imensa estar essa noite aqui reunidos com todos. É uma alegria muito grande poder usufruir dessa ferramenta que é a internet, que nos faz nos reunirmos em pensamento, unirmos em pensamento
unirmos em coração. É uma alegria participar dessa doutrina, fazer parte dessa doutrina que nos esclarece o que estamos fazendo aqui. Essa doutrina que nos ensina de onde viemos, para onde vamos. Quem é esse Jesus que veio nos ensinar a amar, que veio recitar as boas-aventuranças. E hoje, meus irmãos, nós iremos conhecer um pouco mais do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados são aqueles que são brandos e são pacíficos. E Kardec começa falando esse capítulo para nós assim: bem-aventurados são aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Inúmeras vezes nos perguntamos sobre o que pretendia dizer Jesus com esses ensinamentos. E com o conhecimento mais ampliado que nós temos hoje, entendemos que Jesus não falou apenas para uma época. Ele falou para várias outras épocas, dando-nos a oportunidade de aprendizado de todas as fases do nosso processo evolutivo. E no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje, temos o conhecimento da progressão dos mundos. Sabemos que estamos numa etapa, que a Terra vive uma derradeira etapa, né? Saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que basicamente acontece nesse período, né? Nesse processo todo, a energia da Terra, ela vai mudando, está se modificando, né? Então a Terra está deixando de ser um planeta onde existia muito mais violência, onde existia muito mais guerras, injúrias, cólera, né? E transformando hoje em um mundo onde haverá mais compreensão, onde haverá mais fraternidade, cooperação, resignação, que serão conquistados através dos nossos conhecimentos, né? E muitas vezes, pela nossa insensatez, dizemos: não quero reencarnar mais na Terra, né? Não quero mais. Mas, como Jesus nos falou, né? Serão bem-aventurados os que conseguirem o direito meritório de permanecer no mundo que conseguiu vencer uma etapa tão importante na escala evolutiva. Porque, vencida essa etapa e com o coração pacificado, conseguiremos viver e agir como verdadeiros filhos de Deus, né? E antes de Jesus, tínhamos as leis mosaicas, que eram padrões externos de conduta a serem seguidos pelo povo hebreu. E Jesus ele encarnou entre nós e nos trouxe a lei do amor, que precisa ser executada dentro de nós, dentro de cada um de nós, né? E o despertar do homem para a lei de Deus traz à tona que até então estava adormecida na consciência humana, pois segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, na consciência de cada um, né? E segundo os estudos, segundo Kardec, o que são os mansos? O que ele fala de mansos ali, né? Os mansos são todos aqueles que têm o coração aberto a claridades espirituais. São os que atendem o chamamento da mansuetude no trabalho incessante do bem.
os brandos herdarão a terra, pois quanto mais a pessoa compreende, menos ela quer possuir e mais desfrutar da vida. Esses são os altruístas e os desprendidos dos bens materiais, que confiam nas promessas do Cristo, né? E para sermos mansos no sentido trazido por Jesus, precisamos vencer a violência, nós precisamos vencer a cólera e toda a expressão descortês com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, porque toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e à lei da caridade, que deve existir no coração dos homens. E entre todos os homens deve existir o amor e a caridade. No entanto, só que nós precisamos ter cuidado para não confundir a mansuetude com a passividade ou apatia, né? A mansuetude, o que vem a ser para nós, né? É uma meiguice, tratar o próximo com meiguice, com afeto. E a passividade é a indiferença, tanto faz o irmão, não nos preocupamos com ele. E a apatia é a falta de sentimento, é o frio, não damos importância nenhuma para o próximo, né? E esse capítulo também, ele nos fala muito sobre a paciência, né? E que começa falando assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Chico Xavier sempre falava: bendita dor que me purifica, né? Que nos faz lembrar o quanto ainda de inferioridade ainda temos, o quanto de dificuldade ainda temos, o quanto ainda preciso crescer e quanto ainda preciso aprender com as dores que tenho. Muitas vezes a dor é um aviso que tem algo errado, que está acontecendo com a gente, está acontecendo comigo, com o próximo, né? Que está acontecendo na minha vida, nessa existência. E esse espírito amigo, ele nos fala que a dor é uma bênção que Deus nos envia a seus eleitos, né? E nós normalmente não entendemos dessa forma, mas é necessário que percebamos que a dor pode ser um aviso que tem algo de errado conosco. Estou cometendo algo errado contra mim, algo errado contra os meus comportamentos, contra as minhas atitudes, tudo aquilo que eu faço de contra ao meu próprio corpo, né? E tudo isso é uma lição que nós vamos tirando desse ensinamento, porque muitas vezes a dor que eu tenho e toda dor que vamos passando por ela é algo que vai purificar o nosso espírito, é algo que vai ajudar no meu processo evolutivo. E não só a dor física, não. Tem a dor emocional, que é a dor da alma. E a dor da alma, ela é a pior delas. É a dor de quando você precisa perceber o quanto de erros você está cometendo na sua relação com o mundo e com as pessoas, né? Porque nós crescemos sempre na relação com o nosso semelhante. O nosso crescimento tem tudo a ver com os nossos conflitos, com os nossos semelhantes. Porque eu, sozinho, sou feliz, como sou, com os meus erros, minhas dificuldades. Porque se eu pudesse habitar um planeta sozinho, não teria problema nenhum, né? Possivelmente eu não iria crescer, né? Eu não ia identificar meus erros, mas em compensação, as minhas mazelas, ninguém iria identificar. Ninguém iria apontar os meus erros. E para mim, estaria tudo bem. Mas não, eu vivo em comunidade, nós somos todos gregados. Não gostamos de viver sozinhos. Nós gostamos de viver em comunidade, de olhar no olho do outro e de ver a felicidade ou a infelicidade que estamos transmitindo, que estamos produzindo em relação aos nossos semelhantes. A felicidade
ou a infelicidade, ela vem em mão dupla, mas daí devemos nos cuidarmos, para cuidar sempre, para transmitirmos o bem para o próximo, sempre. E também assim, não adianta eu olhar no espelho e querer quebrar o espelho, porque o espelho reflete aquilo que eu sou, né? Então, o meu espelho é a reflexão daquilo que eu sou. Então, não adianta eu querer quebrar o espelho, né? Porque o espelho vai refletir aquilo que eu estou vendo, né? Eu tenho que mudar a minha filosofia. O que eu tenho que fazer é mudar as minhas atitudes, a minha maneira de ser e de encarar o outro. Então, o conflito que eu tenho, que muitas vezes mexe comigo e me gera desconforto, e que me gera impaciência, e que me gera vontade de agredir, esse conflito que eu tenho com o outro pode ser exercida através da compreensão, que é um dos itens da paciência, né? Hoje nós vivemos muito num mundo tão corrido, vivemos numa correria neste mundo que tanto cobra da gente o tempo todo, e a reflexão é sobre isso. Aonde anda a minha paciência? Onde anda? Como estou? Né? Como está o meu tempo disponível a ouvir o outro? E como está o meu tempo para parar e entender o outro? Né? Ou a minha impaciência, só eu quero falar? Né? Quando estou conversando no celular com alguém, será que eu tenho a paciência de esperar que a pessoa conclua o seu raciocínio? Ou eu já interrompo no meio, já quero imaginar que aquela pessoa quer falar para mim, já dou a resposta em cima de algo que eu nem sei o que a pessoa quer me falar, né? Será que eu estou com essa paciência? Estou trabalhando essa parte? Né? Ou eu dou a resposta em cima de algo que eu nem sei o que ela vai me responder, né? E será que eu estou trabalhando a empatia, né? Me colocar verdadeiramente no lugar do outro para perceber o que o outro sente, ou estou desprovido da empatia? Como está a minha relação com o próximo? Como está a minha preocupação com o meu próximo? Ou eu só quero apontar o dedo para pré-julgar? E no meu pré-julgamento, eu já condeno as pessoas antecipadamente. Eu nem conheço e já estou julgando o próximo. Nem sei quem é e já estou, só em olhar, já estou pré-julgando, né? Mas na mesma medida que você está julgando, você também está sendo julgado, né? E aí como vai ser, né? Então, essa dor vem para nos purificar e tem que ser entendida como algo que está sendo melhorado espiritualmente na nossa vida, na nossa existência, de cada um, né? Então, meus irmãos, esse ensinamento, ele nos deixa a reflexão, que quando nós olhamos no espelho, vamos falar assim: eu sou manso? Sou pacífico? Será? Será que já estamos nesse ponto? Ou será que ainda estamos um pouco distante ainda dessa parte da mansuetude e da pacificação? Mas quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para aqueles corações do passado, né, contemporâneos que já vivenciam essa vibração com mansuetude e pacificação, podemos lembrar de Francisco de Assis, de Gandhi. Inclusive, o Gandhi diz que se perdesse todos os livros religiosos, se conservasse somente o Sermão da Montanha, a humanidade não estaria perdida, né? Daí também temos o Chico, entre outros, tranquilos, obedientes, caridoso. E mais adiante nesse capítulo também ele fala da obediência. Obediência é um desafio, e a resignação a gente precisa buscar ao Pai, né? O que é obediência? Fui procurar no dicionário. O que seria obediência para nós? É um efeito de obedecer aos pais, professores e chefes, a quem ficamos, a quem servimos,
ou devemos respeitá-lo. E, acima de tudo, observar as leis de Deus. Então, devemos obedecer, devemos respeitar as leis do mundo e as leis de Deus. E a resignação, o que seria? É o sentimento que consiste em aceitar as dificuldades sofridas na vida que não se pode mudar. Na resignação, acontece muito quando não estamos conformados com alguma situação que acontece. Aí sempre vem aquela pergunta: pô, Deus, por que fez isso comigo? Né? Questionando a Deus por aquela situação. Isso aí só tem a piorar, porque se ela está passando por aquela dor, aquela dificuldade, era algo que era necessário naquela existência, era algo que era necessário naquele momento que aquela pessoa tinha que passar, né? Aí vem a mesma expressão para a pessoa resignada. Ai, meu Deus. É uma diferença de colocação, mas o que manda é o íntimo. E o Senhor sabe muito bem, o nosso Pai sabe muito bem observar aquele que se revolta e aquele que se submete. Resignar-se não é cruzar os braços. Resignar-se não é ficar sentado num canto, vou passar por isso, pronto, é meu, eu sou devedor, preciso passar por isso. Não. É movimentar-se. Se estou passando por alguma dificuldade, eu vou me movimentar. O que eu posso fazer melhor para resignar-me perante a dificuldade que surgem no nosso dia a dia? O que devemos passar? O que devemos fazer nos momentos de dificuldade? Nós temos que elevar o nosso pensamento ao Pai, elevar o nosso pensamento ao Mestre e pedir amparo e auxílio, pois sabemos que nós estamos sempre sendo amparados. Basta só nós pedirmos um auxílio, pedirmos um amparo, que seremos acolhidos. Não adianta nós cruzarmos os braços e começar a reclamar. Nós temos que mudar a nossa vibração, mudar o nosso pensamento, né? E quando a gente reencarna no nosso planeta de provas e expiações, nós já estamos em provas. Portanto, quando a gente busca a Deus, estamos buscando forças, estamos buscando entendimento e buscando compreensão para passar por elas da melhor maneira possível. E quando a gente retorna para que alguns débitos sejam quitados e que a gente esteja um pouco mais harmônico antes da entrada da reencarnação, nós temos que nos preparar sempre com o nosso pensamento positivo, sempre, né? Então, a resignação quer dizer conformação, submissão, concordância, renúncia e tranquilidade. Daí notamos que são duas forças bem ativas, tanto a questão da obediência quanto a da resignação. E nós encontramos e vemos isso na mais perfeita amplitude em Jesus. Jesus, ele é o ponto principal nosso, até da nossa fala, porque ele resume muito bem a questão da obediência e da resignação. Nós temos ainda um grande desafio, que é obedecer a determinadas coisas que ocorrem na vida. Jesus, quando estava junto aos corações que chegavam até ele, aquela massa humana, aqueles irmãos que corriam para ele em busca de orientação, na qual ele orientava, em busca da cura, na qual ele curava, e não era só em estar junto, pois os irmãos sabiam que mesmo na distância a sua mensagem era diferenciada dos demais, né? Então Jesus ia lá e acolhia a todos, amparava e curava, mas ele sempre promovia a cura e sempre falava uma frase: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então, ele estava mostrando ali que a criatura, a partir do momento que ela obteve a cura,
vamos falar um favor divino, um tratamento, uma cura, devia analisar e proceder e mudar a sua atitude, mudar o seu pensamento, né? E tem uma história no livro da Dona Amélia Rodrigues, em um livro dela, que ela conta uma história assim. Jesus, nesses trabalhos de viagem de cidade em cidade, levando a boa nova, se deparou com 3 rapazes leprosos. E quando ele chegou, o mestre olhou e eles perguntaram, o mestre perguntou para eles: o que querem? Queremos a cura. Jesus orou para cada um deles e promove a cura que eles estavam solicitando. E aí à noite, quando ele chegou em casa, depois do trabalho, junto com o apóstolo Pedro, eles começaram a conversar. E Pedro olhou para eles sério, assim, Jesus estava com uma expressão um pouco entristecida, né? Aí Pedro pergunta: mestre, o senhor hoje viajou na cidade, orientou, promoveu a cura, por que está com um semblante triste? Aí Jesus respondeu: daqueles 3 rapazes que foram curados hoje na parte da tarde, um deles está comemorando em uma casa de prostituição. O outro está comemorando a sua cura numa taberna, num lugar de bebidas alcoólicas, está se embebedando. E o terceiro, o único deles, está num templo religioso agradecendo a Deus. Dos 3 rapazes, só um foi ao templo agradecer a Deus por aquela bênção. Daí nós vamos vendo que dentro do contexto que Lázaro nos passou, a fala da obediência dos 3 rapazes, somente 2 dos 3 se redimiram, né, perante a lei de Deus. Então, isso agora, assim, se eles não se redimirem, quando na próxima reencarnação, vai ter as provas e vão ter as expiações, tendo as dificuldades com os próximos, daí na próxima reencarnação, né? E essa frase que nos fala é Eurípides Barçanufo. Ele diz: não brinque de estar encarnado. E a gente vai olhando que aquelas maiores morais, as maiores morais da humanidade, por exemplo, lugares de responsabilidade de pessoas, comunidades religiosas, eles não brincam com a encarnação. Muito pelo contrário, procuram conduzi-la da melhor maneira possível, dentro da ética e da moralidade. A doutrina de Jesus ensina por toda parte, fala da obediência e da resignação, 2 virtudes que acompanham a doçura. Muito obrigada pela paciência de todos, muito obrigada pela atenção. Eu deixo aqui um agradecimento e um beijo no coração de cada mãe, encarnado e desencarnado. Que assim seja. Jesus, querido amigo, a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, os trabalhadores desta casa, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, escutando essas belas palavras, que possamos absorver, entender, olhar para dentro de nós e colocarmos em prática, para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. Melhores para nós mesmos, melhores para o nosso próximo. Te pedimos, Jesus, que o teu manto se estenda por todos nós, a todos aqueles que necessitam de ti. Que tu possas ir em nossos lares, visitar cada cômodo, que possa amparar todos aqueles irmãozinhos que lá se encontram, encarnados e desencarnados, que a tua luz divina se estenda para os hospitais, os trabalhadores da saúde, os doentes que se encontram nos seus leitos, que possa também chegar a todos os idosos que se encontram nas casas geriátricas,
as crianças nos asilos, nos orfanatos, aqueles irmãozinhos que moram na rua, sem um teto, que eles recebam todo o teu amparo, o teu amor, a tua misericórdia, o teu bálsamo de amor e paz. Sê conosco sempre, Jesus. Nos ampare, nos acolha com o teu abraço. Possamos também solicitar a nossa Mãezinha Maria, Mãe de todos, que possa confortar e amparar, abraçar todas aquelas mãezinhas que sofrem nesse momento, que estão sem os seus filhos, que estão doentes, que necessitam do teu amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos dar seguimento, então, ao nosso trabalho de passe. Vamos ficar concentrados, fazendo nossos pedidos e as nossas preces. Que assim seja.